Bom, meu nome é Viviane. Eu tinha alguns complexos que estavam relacionados à timidez. Então, por exemplo, enquanto outras crianças estavam brincando, estavam se divertindo, eu estava sempre quietinha no meu canto dentro da escola e eu tinha muita dificuldade. Então, aquilo me deixava cada vez mais me sentindo inferior às outras crianças e eu me isolava e isso me incomodava bastante. E aí a minha mãe, preocupada e sem saber muito como lidar com aquilo, ela procurou um psicólogo e aí eu fui ser atendida por um psicólogo. E aquele profissional começou a virar referência para mim como pessoa e foi por isso que depois eu acabei escolhendo a profissão. Era um curso que me dava muita satisfação, então eu ia para a faculdade como se eu estivesse indo para um lazer. Eu achava assim que como psicóloga eu não ia ter problema sentimental, que eu não ia ter problemas familiares, porque eu seria aquela pessoa, inclusive a minha própria família tinha essa expectativa. Não, eu tenho uma psicóloga na família, logo é a pessoa do aconselhamento, é a pessoa mais equilibrada da família. Então, eu tinha essa expectativa e eu fiz o curso inteiro com essa expectativa, tanto minha como dos meus familiares. Então, eu tinha muito contato e muita base clínica. E quando eu me formei, apesar de estar na área organizacional, eu dividia o meu trabalho com a demanda da clínica, né, de psicologia. Então, eu atendia em consultório. E nessa ocasião, foi logo nos meus primeiros anos de formada, eu tive um problema muito difícil de enfrentar, que foi um problema sentimental. Eu conheci uma pessoa, eu me relacionei com essa pessoa, enfim, ele acompanhou, inclusive, muitos desafios que eu tive em decorrência da formação, porque é uma formação muito longa. E depois de muitos anos com essa pessoa, enfim, a gente tentava ficar junto, não conseguia, então ficava uma situação insustentável. O que aconteceu foi que eu comecei a ficar sem saber lidar com a separação. E aí eu comecei a realmente reproduzir aquele novo comportamento de uma pessoa tímida, eu comecei a ficar muito mal, assim, muita tristeza, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de me arrumar. Eu saía de casa, muitas das vezes até com a mesma cara de quando eu acordei. E assim, é complicado, porque a minha família começou a cobrar isso de mim. Você fez um curso que teria, você estaria pronta para qualquer problema, porque você enfrenta isso no seu consultório, você aconselha pessoas e você lida com a problemática de muita gente, de vários tipos de questões. Então, por que você não está sabendo lidar consigo mesma? Então, uma psicóloga com depressão, como assim, né? Eu tenho todas as ferramentas para lidar com a depressão, mas eu não consigo fazer isso comigo mesma. Então, foi uma época que eu estava na atividade, estava atendendo em consultório, e por uma questão ética, eu tive que ser muito sincera com o meu supervisor na ocasião, e eu compartilhei o meu momento, porque estava acontecendo uma coisa que em psicologia nós chamamos de contratransferência. Ou seja, o caso do paciente estava conflitando com a minha vida, com o meu problema. E isso não pode acontecer, você precisa ser neutro. E aí eu comecei a ficar mais triste ainda, mais depressiva ainda, sem vontade, aí que eu não tinha vontade de sair para nada. O meu orientador, na ocasião, ele pediu, inclusive, para eu buscar um psicólogo para me atender, porque eu não conseguia, eu fiquei travada. E eu ficava em casa e os meus pais ficavam até preocupados comigo. Eu era solteira na época e o que está acontecendo? Por que você não quer sair? Você contava para a gente animada em relação aos seus sonhos, os seus projetos, e agora você simplesmente pegou o seu canudo de formada e colocou numa gaveta e está agora num quarto, está lá sozinha, sem ter amigos, sem ter ninguém para conversar. Então esse foi o momento mais difícil. Eu estava em casa, de novo com os meus pensamentos, os meus questionamentos, e eu liguei a televisão. E aí era noite, eu lembro, e aí eu liguei num programa que estava um pastor falando sobre a fé sobrenatural. Logo, se é sobrenatural, é muito além de aspectos físicos e circunstanciais dessa vida, que inclusive estavam anunciando uma reunião sobre esse assunto. Você que está sofrendo de depressão, você que passa por problemas que você não consegue resolver com as armas humanas. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei assim, quer saber, eu acho que eu vou
e eu não tenho não tenho o que perder, né, indo até esse local. E era a Igreja Universal. E aí eu comecei a ouvir, né, pessoalmente o pastor falar sobre essa fé. Eu comecei a ler a Bíblia, que é um livro que ficava empoeirado, inclusive no meu quarto. E aí, do jeito que o pastor falava sobre a fé, começou a me despertar de uma maneira diferente. E aí eu comecei a me alimentar dessas palavras, entender o que é essa fé sobrenatural. E aí eu comecei a perceber que existe algo que nós não conseguimos vencer com aspectos humanos e nem com conhecimentos de livros nenhum. Eu comecei a usar a Bíblia e o livro, que inclusive foi o livro Fé Sobrenatural, como se fosse um guia. Tem uma passagem de Ana, porque Ana, ela tinha um conflito interior por não poder ter filhos. E essa personagem, ela mostra exatamente traços de depressão, que é o quê? Não comer, ficar isolada. Ela tinha um marido, mas o marido não realizava ela 100%, porque ela tinha um conflito. Ela tinha uma questão em relação ao filho que deixava ela uma mulher anulada. E como que ela venceu aquela depressão? Ela venceu por essa fé sobrenatural. Quando tomei conhecimento que o Espírito Santo ele pode transformar uma vida, a minha sede foi muito maior do que a de ser uma psicóloga. E aí eu comecei, por conta dessa sede, a me dedicar muito mais à leitura. Eu tive que sacrificar dúvidas, porque eu tinha muita dúvida. Dúvida, assim, apesar de eu estar na igreja, mas eu ainda tinha muita dúvida de, existe mesmo? Deus existe? Como que eu sei que ele existe? Então eu tinha muitos conflitos dessa natureza, ainda muito tímido, eu não falava isso para ninguém. E quando realmente eu recebi o Espírito Santo, eu era como Ana, porque Ana recebeu ali a resposta dela, e a partir daquele momento ela não tinha mais tristeza, ela passou a comer, ela começou a se relacionar, a sorrir. E eu era como Ana, eu simplesmente, quando eu recebi o Espírito Santo, eu me senti forte, eu me senti como se eu tivesse, de fato, uma energia, uma força que não se explica. Eu não tenho mais o medo, mais o complexo, eu ainda continuo tendo problemas, mas eu não me entrego mais aos problemas. É como se eu estivesse por cima e o problema sempre por baixo. Então, só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Eu voltei a trabalhar como psicóloga, porque inclusive é meu ofício, é minha profissão, me formei para isso. Só que agora, com o Espírito Santo, comecei a ter mais vontade, inclusive, de falar para os meus pacientes o caminho. Eu definiria a Viviane o antes e o depois. Aquela pessoa frágil, fraca, que recorreu a um recurso humano para poder lidar com conflitos e problemas que eu vivenciei. E a Viviane depois, hoje, realizada sentimentalmente, hoje eu tenho meu marido, hoje eu sou feliz na minha profissão, eu gosto muito do que eu faço, eu lido com pessoas diversificadas, desde criança, adulto, também trabalho na área organizacional. Então hoje o Espírito Santo só fez com que eu tivesse mais força e mais vontade para lidar com o meu trabalho, com os problemas do dia a dia também. Não trocaria o Espírito Santo por nada.